Olá pessoal, nessa aula a gente vai ver o que seriam geometrias em modelagem. As geometrias em modelagem no Maya ele divide em vários tipos de geometrias. No final a gente vai ver que todas as geometrias se transformam em polígonos para serem renderizados, mas isso aí é uma coisa mais para frente que a gente vai ver. No início da conversa de modelagem, o que a gente pode entender é que o Maya ele divide alguns tipos de modelos. Quando a gente chama geometria, a gente pode chamar. Tem um tipo de geometria que chama NURBS, tem um tipo de geometria que chama polígonos e uma outra que é Subdivision Mesh, tá? Esses tipos básicos aqui, eu estava até me perguntando agora o que seria NURBS. Eu fui no Maya, no Google, digitei lá NURBS. Ele me falou que NURBS é um Non-Uniform Rational B-Spline. Eu não sei o que é isso, mas eu estou só mostrando para vocês que existem na Wikipedia uma forma de vocês procurarem saber um pouquinho mais sobre o que seria NURBS, uma forma de cálculo matemático para gerar geometrias. Então, só para ser um pouco mais, ilustrar um pouco melhor para vocês, NURBS, o que eu conheço de NURBS é que você tem uma curva, vamos criar aqui um layer rapidinho, você tem uma curva principal de sua geometria que você vai criar e outra curva secundárias. Aí você tem pontos nessas curvas aqui que são pontos que fazem a sua curva existir. Então, você na hora de criar essa curva, você vai criá-la com pontos, curvas mesmo, como se fossem linhas, tá? Aí, para ele criar uma superfície entre uma curva e outra, ele vai criar aqui uma, como se fosse uma malha de pontos para interligarem essas duas superfícies. Então, nessa intersecção aqui dessas duas curvas, ele vai ter pontos aqui no meio que no caso são os pontos que são da nossa superfície. Então, o NURBS em si, ele é vários pontos que a gente chama de points mesmo, e curvas que a gente chama de isoparms, que são as geradoras dessa superfície, ok? Então, imagine que isso aqui tudo é uma superfície, mas são pontos interligados e gerados a partir de duas curvas, ou mais curvas, no caso. Polígono já é diferente. Polígono vem da matemática mesmo. Você tem como se fosse um polígono assim. Cada pontinha dele dessas arestas ela vai ser como um vértice, tá? E um outro polígono que conecta nele seria conectado aqui com os vértices dele. Aí você teria um outro polígono aqui. Então, só para não me alongar muito, você teria uma conexão de vários polígonos. E você poderia ter também, por exemplo, triângulos. Não precisa necessariamente só ser quadrados. Quadrados é quando você tem uma boa, que a gente chama de topologia. Você tem uma boa geometria para ser deformada. Triângulo no final, na hora do render, tudo vai se transformar em triângulo. Então, são coisas que a gente vai ver mais para frente também são interessantes de se discutir. Então, no caso, polígonos, lembre-se que são pontos que se conectam como se fossem geometrias mesmo de matemática, né? Quando a gente faz matemática na escola. Subdivision Mesh é uma opção que a gente tem no Maya, que você tem alguns pontinhos assim, ó, que eles estão interligados temporariamente, digamos, desculpa, temporariamente, e aqui no meio eles vão gerar uma geometria que é uma interpolação entre esses pontos todos. Então aqui está a sua geometria, mas que ela não é diretamente o seu ponto, tá? Ela vai ser gerada futuramente com uma interpolação entre esses pontos, tá? Vamos passar para o Maya para entender um pouquinho melhor sobre o que são essas coisas. No Maya aqui, por exemplo, a gente tem no menu principal que a gente tem de criação de polígonos, é esse daqui, ó, por exemplo, um Create. Aí você tem aqui vários tipos de polígonos, tá? Tem os polígonos de NURBS, tem todos as pré-definidos, que a gente chama isso daqui de primitivas, tá? Esses daqui são os primitivos. Então, por exemplo, primitivo de um NURBS Sphere. Desculpa, um NURBS, por exemplo, Plane, é o mais fácil de aprender agora por enquanto. Você vai arriscar ele aqui, o NURBS Plane, ele vai ser criado para vocês, vocês vão ver que ele não tem nada demais. Mas, se você vier nas opções de visualizar componentes, que agora a gente vai entrar numa parte interessante do nosso conhecimento, é que aqui nesse menuzinho aqui, ó, você tem a opção de ver objetos ou então ver componentes. Essa opção de você ver componentes, você clica ela aqui, ele vai mostrar para vocês aquilo que eu falei. Ó. Nesse NURBS, nesse caso, ele foi criado com quatro
curvas principais, que são essas curvas das laterais. Cada curva ela tem aqui, por exemplo, um carinha que se chama CV. Não sei a tradução do que seria CV, mas é como se cada uma desses pontinhos, olha, me liberasse uma forma de eu trabalhar esse polígono, tá vendo? Então eu posso, no caso desse NURBS, então eu posso editar esses carinhas aqui para fazer ondulações no meu plano aqui no caso, tá? Então isso daqui é um modelo em NURBS em que você tem esses pontinhos, igual eu desenhei para vocês ali no nosso desenho, em que você vai interligar uma curva na outra para gerar essa superfície, tá? Então esse é o modelo em NURBS, eu vou deixar ele aqui do ladinho. Eu vou criar o mesmo modelo agora, só que em polígono, no caso um plano, Create Polygons, para a gente ver a diferença. Então aqui no caso Plane, onde está o Plane? Aqui, tá? Então eu crio esse Plane aqui, ó. No caso do polígono, eu vou ter que editar uma coisa que ele cria por default. Desculpa. Ele cria por default aqui para a gente no Polygon Plane subdivision em altura e largura, só um. Eu vou aumentar isso daqui, que aumenta a resolução para a gente ali, ó, na nossa grade. Vou puxar ele um pouquinho para cima para não confundir na nossa grade. Então, olha lá, ele tem todos esses carinhas aí, que são os carinhas de polígonos, ok? Aí, cada pontinho desse, ó, eu posso voltar lá no meu modo de edição objeto, depois eu volto no modo de edição é, componente, aí eu tenho aqui o meu primeiro botãozinho que é o vértice. No caso, se eu pegar um vértice e mudar esse vértice, olha lá, eu tenho uma forma de criar esse modelo do jeito que eu quiser, com aquelas minhas características que eu mostrei para vocês. Eu vou criando formas geométricas nele, em que ele vai chegando na minha composição de forma, tá? Então é um pouco complexo trabalhar assim essa modelagem. A gente vai ver que tem outras ferramentas para a gente trabalhar. A gente não vai modelar tudo a partir de um plano, mas só para mostrar para vocês que tem essa forma de a gente editar os nossos vértices a partir dos polígonos de um objeto primitivo, por exemplo, no caso um plano. Uma forma fácil e rápida de acessar essas opções aqui de polígonos e tudo mais é através desse menuzinho que eu posso vir aqui Object Mode. Se eu mexer em Object Mode, ele mexe todo mundo. E se eu vier aqui em Component Mode, selecionar um componente, ele vai mexer só um componente. No caso, eu estou trabalhando aqui com polígono. O polígono é uma coisa muito especial. A gente vai trabalhar no nosso curso sempre com o polígono. O NURBS é uma coisa antiga que a gente não usa mais, porque na hora do render ele vai transformar esse cara em polígono e vai dar no mesmo resultado se a gente tiver trabalhado com polígono. Então, para evitar qualquer tipo de problema usando o NURBS, a gente vai usar sempre polígonos, ok? Então, existe o Subdivide. Eu não achei ele aqui no Maya, eu acho que ele não tem mais nesse Maya 2015. Não sei porquê, não tem necessidade de a gente se preocupar com ele agora, mas o que ele também não é muito usado, ele é usado muito antigamente para evitar cálculos de deformação, mas agora o Maya está super rápido, não tem mais problema de cálculo. O que eu vou explicar para vocês agora são essas opções aqui, ó, do menu componentes, porque quando a gente trabalha com uma geometria, a gente vai estar trabalhando exatamente com os componentes dela. Então, por exemplo, aqui, ó, o Maya vai mostrar para mim qual os vértices que eu estou trabalhando, se eu arrastar eles aqui, ok? E ele também vai trabalhar para a gente. Se eu não quiser trabalhar com vértices, eu posso trabalhar com essas linhazinhas que ligam os vértices, olha, porque os vértices são esses pontinhos, né? Agora, eu posso trabalhar também com essas linhazinhas. Essas linhazinhas, que são as arestas dos polígonos, ela tem um nome no Maya que se chama edge. Edge é como se fosse fronteira, né, no nosso tradução. Então, eu posso vir aqui e pegar o edge, que é essa linhazinha aqui, ó, Select Line Components. Então, eu posso clicar nela e agora o Maya, olha, vai selecionar para mim as edges. Então, no caso, se eu pegar a edge e editar essa edge assim, ó, reparem, é a mesma coisa de eu editar dois polígonos juntos, tá? Dois vértices juntos, desculpa. É a mesma coisa com essa daqui, a mesma coisa com essa daqui que já está torta, mas essa daqui também. Então, são formas de se trabalhar com os nossos polígonos.
eu vou ensinar para vocês trabalhar sempre com polígonos. A gente vai fazer o nosso curso com polígonos. Então, é interessante a gente trabalhar as formas de seleção dos nossos componentes. Um outro componente muito interessante que existe no polígono é o componente face. No caso, eu poderia selecionar ele aqui, ó, que é esse próximo, que é esse face aqui, ó. Quando eu seleciono por face, ele vai pegar para mim, ó, o bloquinho inteiro que está ali. Então ele pega para mim o bloquinho como se eu estivesse trabalhando 4 edges ou 4 vértices simultaneamente, tá? E mesma coisa, só forma de seleção. E uma coisa legal que a gente pode usar é que a gente tem atalhos para fazer isso daqui. Tá? A gente pode vir com o botão da direita, selecionar com o botão da direita, por exemplo, Ctrl e o botão da direita, por exemplo, tem várias opções aqui de modelagem, a gente vai ver. A gente pode pegar o Shift e o botão da direita, aí tem várias opções de modelagem. Se a gente só segurar o botão da direita, agora que a gente entra aqui numa coisa legal que eu queria mostrar. Eu nunca lembro, eu sempre faço assim e tenho que testar de vez em quando para saber na hora de ensinar. Mas no caso, a gente pode vir aqui e selecionar o botão da direita, segura o botão da direita e pede para cima. Aí a nossa seleção muda para Edge. Olha lá, mudou automaticamente para Edge e ele já pegou o último Edge selecionado que a gente tinha. Aí no caso eu quero vir, botão direito, seguro, quero vértice. Aí ele vai lá, ó, e seleciona o último vértice que eu estava trabalhando. Vamos dizer que o último vértice que eu trabalhei foi esse do cantinho. Quando eu for para Edge, que é para cima, ele vai selecionar esse aqui que é o último que eu trabalhei. Quando eu voltar para polígono, para vértice, desculpa, ele vai selecionar o último vértice lá para mim. Olha. Então se eu vier aqui, botão direita e esquerda, vertex, ele vai selecionar aquele cara. Então isso é uma opção no Maya que ele já facilita para a gente saber quem está selecionado ou não. Lembrando sempre que a gente pode fazer múltiplas seleções. Então, no caso aqui, eu posso pegar, por exemplo, fazer um quadradinho aqui, selecionar vários vértices, e eles vão estar selecionados. O meu manipulador fica no meio dele, no centro deles. No caso, esses três aqui, o centro pivô deles vai ser aqui no ar. Então, o manipulador está no ar, mas eu consigo mesmo assim mover os meus componentes, tá? Então, eu posso fazer isso com vértice, eu posso vir aqui em face e selecionar várias faces. Eu vou com o meu Shift selecionado, por exemplo, e se eu arrastar, ele vai desselecionar quem está selecionado e selecionar quem não está selecionado. Agora, se eu vier só com Shift, ele vai só adicionar, inverter. Se eu vier Shift e Ctrl juntos, ele vai adicionar. Então, tudo que eu arrastar aqui, ó, ou mesmo clicar, ele vai adicionar na minha seleção. Se eu fizer com Ctrl, é igual aos outros programas também, muitos editores de imagem ele fazem isso. Se eu fizer só com Ctrl, ele vai desselecionando quem eu estiver marcando aqui. Então, olha lá, eu tiver esses caras selecionados, eu posso mover, e eu não preciso ficar só no mover. Eu posso rotacionar, eu posso escalar, eu posso brincar em um eixo só, dois eixos. Isso aí agora vai a variação de todas as opções. A gente está estudando tecnicamente o que acontece no Maya, que é a edição de componentes. Tá? Existe um atalho para isso, acho que é F8, muda de componente Object Mode e componente F8 ele muda de um para o outro, que é a mesma coisa de fazer o toggle entre um e o outro aqui nesse menu de cima. Não precisa se preocupar com isso, porque a gente vai usar mesmo essas opções daqui no menu suspenso, quando a gente segura o botão da direita. Faz para baixo, ele seleciona face, faz para cima, ele seleciona edges, faz para a esquerda, ele seleciona vertex, para a direita ele seleciona o V, mas o V a gente não vai trabalhar agora, eu vou deixar mais para frente para explicar para vocês o que é isso. Isso é relacionado à textura, ok? O que a gente está vendo agora é só mesmo componentes de geometria, tá? Isso aí já é muita informação para a gente, para nossa cabeça agora, nesse instante, e eu vou deixar vocês agora fazerem testes e selecionar suas geometrias e mexerem tudo isso aí direitinho. E eu vou, antes de terminar essa aula, dar uma dica para vocês, que o manipulador ele tem uma coisa muito legal. Se a gente vier aqui nas opções do manipulador, lá embaixo, você vai ver uma opção que se chama Soft Selection. Essa opção Soft Selection, se ela estiver habilitada, ele cria para a gente uma coisa assim, ó, com esse degradê, que é uma seleção de como se fosse um drop-off. A gente chama drop-off, é como posso traduzir isso? É um decaimento, tá? É um decaimento da nossa seleção em relação à superfície ou em relação ao volume, e aí vocês vão fazer os testes por vocês mesmos para descobrirem o que é tudo isso. Mas olha bem, se eu tenho o meu Soft Selections selecionado, e eu seleciono, no caso aqui eu vou pegar
um vértice, esse aqui da ponta. Se eu mover esse vértice, olha lá, move-se suavemente todos os outros vértices em volta, de acordo com esse raio de fall-off aqui que eu tenho. Ó. Se eu aumentar esse raio de fall-off, ele vai aumentar a minha seleção. Então, isso daqui é lindo na hora da gente modelar, a gente vai usar isso muito, que é o Soft Selection, na hora da gente fazer uma edição na nossa modelagem. Então, olha, só para vocês verem que ele é super flexível, através da edição de componentes usando o Soft Selection. Eu vou passar um atalho para vocês na hora de usar. Eu vou repetir esse atalho várias vezes porque eles são muito úteis na hora da gente trabalhar, que é o atalho B de Brush. Se você se você clicar no B do seu teclado, você vai ter o Brush como Soft Selection ou B de novo, tira o Soft Selection. Então, isso daí faz você poder editar só esses caras, então o B, e liga ou desliga esse carinha daqui que é o Soft Selection. Agora, melhor do que isso, você também pode segurar o B e arrastar com o botão do meio do mouse, ele vai criar aquela bola ali, tá vendo? Um círculo, né, no meu cursor. Esse círculo eu posso fazer mais para a direita, ele vai aumentar, ou eu posso fazer mais para a esquerda, ele vai diminuir. Então, no caso, ele vai editar esse fall-off radius aqui, tá? Então, no Maya, eu não preciso nem ver esse carinha aqui, que no painel eu nunca uso ele, eu uso diretamente no Maya, eu posso clicar direto teclando B, ele habilita ou desabilita, e com ele estar habilitado, eu posso aumentar o meu fall-off através do meu segurando o B e arrastando com o botão do meio. Aí isso daí dá para eu fazer uma boa edição dos meus vértices, tá? Ou então eu posso diminuir aqui a minha edição, eu edito um pouco maior, aí depois eu edito um pouco menor aqui no meu B e só essa região aqui pertinha. Então isso daí dá para fazer bastante coisa no nosso modelo. Eu gostaria que vocês criassem algum objeto simples desse, como um plano agora, por exemplo. Na próxima aula a gente vai ver os outros objetos primitivos e agora a gente já entendeu o que vem por trás do nosso polígono, que vem os componentes que são que dão a forma realmente para o nosso modelo, ok? Isso aí, valeu!